Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Anda, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Dá certo. confiando que o distante. Bonjour, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Walking Alive and Kicking, Caminhando e Bem Vivinho, que para quem ainda não sabe, é um projeto que eu tenho com a minha amiga Rosa Alberti. Eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela. Link aqui embaixo na descrição já. Assim que terminar o vídeo, corre lá para conferir a primeira parte. Link aqui embaixo, como eu já falei, da mensagem reflexiva na Palavra de Deus. Esse projeto se divide em duas partes. Uma que é a mensagem reflexiva na Palavra de Deus, que o link para a mensagem da Rosa já está aqui embaixo. E segunda parte, uma dica saudável para você viver melhor. Então, bora para a mensagem de hoje. Assim que terminar o vídeo aqui, corre lá para conferir qual a mensagem que a Rosa tem para nos abençoar. E eu lembrei de um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Refletindo sobre como hoje em dia a gente está tão conectado, né? A gente está o tempo todo. Quando a gente fica sem internet, parece que o mundo acabou. Tudo é com a tecnologia, tudo é muito rápido e a gente está sempre na frente de uma tela, né? Seja de celular, seja de tablet, seja de computador. E nós temos visto muito isso acontecer com as crianças também, com os nossos pequenininhos. Eles estão muito em frente às telas também. Pode notar, a maioria dos lugares que você vai, se tem uma criança, ela está com o celular na mão. Às vezes a mãe ou o pai deixa com o celular na mão para a criança ficar quietinha, né? Ou às vezes você precisa fazer alguma coisa em casa. Vai assistir um desenho, vai assistir um videozinho aqui, vai jogar um pouquinho, enquanto a mamãe ou enquanto o papai faz isso aqui. Então, pode reparar, hoje em dia as crianças estão muito em frente às telas. E esse fato me lembrou ter visto isso muito ultimamente, né? Me remeteu a esse versículo que está em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que na minha Bíblia diz o seguinte: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Se você não é pai nem mãe, você é tio, você é tia. Ou se você tem contato com crianças, o que ela aprende com você? Que imagem você está passando para ela? O que você tem transmitido para essa criança?
Esse versículo aqui está numa versão diferente, mas na versão que você talvez conheça mais, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Para a gente entender melhor esse versículo, a gente tem que olhar os 5 versículos antes, né? Os versículos de 1 a 5 de Provérbios 22. Esse capítulo ele é uma reflexão de Salomão em relação ao comportamento, à boa conduta, aos valores morais. E no versículo 6 ele enfatiza a sua importância desses valores serem ensinados desde a tenra idade, desde os primeiros anos de vida da criança. Então, vamos ler os 6 primeiros? A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Criador, o Senhor, é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. E em seguida, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Cada versículo está ensinando um valor. O primeiro versículo está falando sobre a boa reputação, sobre a submissão ao Senhor, a importância de ser prudente, de ser humilde, alerta sobre o perigo do caminho do mal, de andar pelo caminho perverso. No versículo 6, ele fala da importância de ensinar a criança a andar pelo caminho certo. No versículo 6, o rei Salomão, ele nos aponta a importância da gente ensinar para a criança, de nós assimilarmos desde crianças os valores bíblicos, essas virtudes, e ao nós assimilarmos essas virtudes, ao longo da nossa vida nós tenhamos um comportamento agradável aos olhos de Deus. O rei Salomão ali ele enfatiza que nós devemos ensinar as crianças desde os seus primeiros anos o caminho que elas devem andar, ensinar a palavra de Deus para as crianças desde a tenra idade, desde os primeiros anos, desde pequenininho. Talvez você ache assim, mas ele é muito pequenininho, ele não entende ainda, ele não tem a capacidade de entender ainda o que eu tenho para ensinar para ele. Não tem a capacidade de entender ainda a Bíblia, de ensinar essas coisas, é muito pequenininho ainda. Espera mais um pouquinho. Nunca é cedo demais para ensinar sobre Deus. Aprendendo sobre o caminho certo, desde o início da vida, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre seus ensinamentos desde os primeiros anos, a criança ela é mais capaz de desviar do errado, de desviar do caminho do mal, de se focar, de se manter no caminho certo. É claro que quando a criança crescer, ela vai tomar as próprias decisões. Nós passarmos esses ensinamentos para ela, nós ensinarmos a criança esses ensinamentos, esses valores cristãos, não é garantia de que ela nunca vai se desviar. Mas quem foi ensinado desde cedo
tende a ter uma vida reta. Quem recebe o ensinamento tende a praticá-lo, praticar o que aprendeu e se manter nesse ensinamento, permanecer no que lhe foi ensinado. É claro que esse versículo não se trata de uma promessa. Você ensinando, a criança vai se manter nesse caminho. A tendência é que a gente pratique o que a gente é ensinado, mas nem sempre, né, isso acontece. Afinal, cada pessoa vai, no futuro, né, quando se torna adulto, vai seguir o seu próprio caminho, vai escolher qual caminho que a pessoa quer seguir. Esse versículo, ele deve ser tido como versículo, ele é uma recomendação aos pais. É uma recomendação de que nós devemos educar os nossos filhos, educar as nossas crianças para que elas cresçam e sigam no caminho certo. Nós devemos ensinar o caminho que elas devem andar para que elas cresçam nessa direção, na direção que o Senhor quer que nós sigamos. E esse versículo também é um aviso aos pais que, se você deixar seus filhos, suas crianças crescerem seguindo modelos ruins ou sem qualquer referência, elas vão crescer assim, elas vão continuar desse jeito. Se você ensinar seu filho que ele pode fazer o que ele quiser, ele vai crescer e se tornar um adulto egoísta e sem limite. É isso que acontece se a gente deixa a criança passar quanto tempo ela quiser em frente à tela, fazendo o que ela quiser, assistindo o que ela quiser, sem supervisão, sem um limite de tempo. Aí você me pergunta, mas como eu faço isso? Como eu ensino meu filho no caminho que ele deve andar? Eu não sou professora de EBD, eu não sou especialista em educação infantil na igreja. Como é que eu faço isso? É você centralizando, é você focar na educação de seu filho, centrar em passar os valores, ensinar os valores cristãos e bons hábitos no seu dia a dia. Um exemplo é passar um tempo de qualidade junto com seus filhos. Ensinar o caminho, quem vai ensinar o caminho tem que estar presente. É você ficar junto com seu filho, passar um tempo bom com ele, um tempo de qualidade. Hoje em dia é cada vez mais comum a gente entregar essa responsabilidade para a escola, para a creche ou para a babá que fica com seu filho, porque a gente tem que cumprir a jornada de trabalho, né, para sustentar a nossa família. Conciliar a educação das crianças com essa jornada de trabalho. E também você chega do trabalho, você está cansado, você está estressado de tudo que você fez no seu dia, você quer descansar. E às vezes você deixa nas mãos da escola, da creche, da babá, a responsabilidade de educar o seu filho. Mas mesmo nas poucas horas do dia que você passa com a sua família, você pode ter um tempo de qualidade, não se ausentando, participando da vida deles, se interessar pelo que eles fazem, pergunta, se interessa, escuta o que eles vão te falar, não compensar a falta, a sua ausência com presente. A criança precisa do seu amor, ela sente quando você está fazendo isso, quando você está tentando compensar uma presença, a falta da sua presença. A criança não quer presente, ela quer você junto dela. Produza memórias suas junto com ela, brinca, conversa, faz uma refeição junto, faz a refeição junto, desliga a TV, desliga as telas e vai conversar, vai brincar, vai comer junto, vai passear, vai praticar algum esporte junto. Sirvam a Deus juntos, em família. Outra coisa que você pode fazer é ser um exemplo a ser seguido. Não adianta nada você ensinar se você não pratica aquilo que você está falando. Ande no caminho que a criança deve andar. Além de ensinar o caminho que Deus quer que ela ande, onde você também seja um exemplo, seja um imitador de Cristo, assim como Paulo falou em 1 Coríntios 11:1,
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tenha suas atitudes de acordo com seus ensinamentos, pois é o que a criança vai imitar. Ela não vai fazer o que você fala, ela vai fazer o que você faz. De que adianta a gente passar valores que a gente não vive? Não fazer, não andar segundo o que a gente prega? A criança pode ser pequena, mas ela percebe o que é certo, o que é errado. Ela te testa. Você sabe que a criança te testa para ver até onde você deixa ela ir. E assim também acontece com a hipocrisia e com a falsidade. Elas percebem, assim como a verdade, como a sinceridade, elas também vão imitar a sua falsidade e sua hipocrisia. Quando nós falamos de Cristo e nós o imitamos, nós agimos como Cristo agia, como Cristo age, as crianças também vão nos imitar. Eu ouvi falar, a criança é igual esponja. Tudo que você fala, tudo que você faz, ela absorve e copia. Ela absorve e copia. Ela copia tudo que você faz porque você passa segurança para ela. Você é a segurança dela. Você é a direção dela. Isso dá direção para ela. A melhor forma dela aprender o caminho que ela deve andar é através de, além dos ensinamentos, além do que você fala, através da sua prática. Com a prática também da gentileza, das boas maneiras, da educação e do respeito. Quando nós imitamos ao Senhor, nós reproduzimos o amor dele. E como era Jesus? Jesus era gentil, era amável, era respeitoso. Ensina as palavras mágicas para sua criança. Bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpa, perdão, me perdoe. Com licença, obrigado, por favor. Agradeça ao seu filho por alguma coisa que ele fez para você. Peça desculpas quando você errar. Sim, você pode pedir perdão ao seu filho se você errar. Pede licença quando você quiser passar. Não simplesmente tira a criança do lugar e passa. Pede licença para ele. Ensina ao seu filho a agir com gentileza. Assim como Jesus era gentil. Assim como Jesus é gentil. Amável, respeitoso, com honestidade. E ensine também dizendo não. Você também ama seu filho, você demonstra amor ao seu filho também dizendo não. Nós temos que ensinar, especialmente hoje em dia, com o consumismo, o individualismo, tanto egoísmo hoje em dia, a gente tem que ensinar as crianças que o não, que eles vão escutar o não, que o não é certo na vida deles. Dizer sim para tudo que a criança te pede é criar uma pessoa insegura, uma criança fraca, que não vai saber lidar com os problemas da vida real. Pois nem sempre sua criança vai receber uma resposta agradável, né? Uma resposta que ela quer ouvir. Mas digam não só quando necessário. Se seu filho quer comer mais doce do que deve, é não e pronto. Explica, porque vai fazer mal para você se você comer mais. Quando seu filho pede alguma coisa que você não pode proporcionar a ele, quando se comporta de jeito errado, quando quer brincar com algo perigoso que pode fazer mal para ela, não deixar que fique horas em frente às telas. E você também não. Lembra de dar o exemplo? Já vi muito tá lá a mãe no celular e a criança do lado no celular dela, como se tivesse idade para ter celular. Gente, idade para ter celular, para ter tablet a partir de 12 anos. Exerça o controle, tenha autoridade. É você quem manda na sua casa. Incentive, pratique também outras formas de lazer. Leia um livro, leia junto com ela. Leia a Bíblia com ela. Vai passear, brincar ao ar livre, praticar um esporte, aprender uma segunda língua, tocar um instrumento, vai conversar com seus amigos, presencialmente. Ensine sobre a Bíblia. Ora junto com ela, ensina a orar. Não precisa ser aquela oração cheia de palavras bonitas. Orar é conversar com o Pai. Ensina a prática da oração. Quando você acorda, você conversa com Deus e agradece por mais um dia de vida. Agradece pelas refeições. Agradece pelo dia que você teve antes de você ir dormir. Ensine a orar quando surge uma dificuldade, quando acontece alguma coisa, quando surge um problema. Ore agradecendo por bênçãos recebidas, por livramentos. Ensine a interceder, a orar pelas pessoas da sua família, pelos amigos, pelos professores, pelos missionários, pelas outras crianças, pelos seus amiguinhos. Ensine a prática da leitura da Bíblia. Leia a Bíblia com ele todos os dias. Faça um devocional.
Tem tantos livros de devocional para criança. Usa fantoche, usa brinquedo, usa imaginação, solta sua imaginação. E ensina ela a meditar nos textos bíblicos. Ensine ela a pensar sobre o que ela aprendeu ali. Essas são só algumas ideias, algumas atividades que você pode fazer com seu filho, com a sua criança, para ensinar ela a andar com Deus. Existem muitas outras. Leia a Bíblia, conversa com Deus, pede para Ele te iluminar, te ensinar a andar com Ele, com a sua família. Seja exemplo, seja alguém com quem o seu filho quer parecer. Você quer que a sua criança, que o seu filho seja filho de Deus? Se você quer que seu filho ande nos caminhos de Deus, nos caminhos do nosso Pai, ensine como, mas principalmente tome as atitudes que você quer que a sua criança tome. Seja quem você quer que ele seja. Seja um discípulo do Senhor. Seja um seguidor dos ensinamentos do Senhor. Pratique, aprenda e pratique e siga os passos do Pai. E ande junto e discipule com sabedoria que Deus vai te dar. E a sua criança e seu filho vai seguir os seus passos. E você não vai precisar fazer, como eu tenho visto nas redes sociais, a recomendação de olhar as gavetas do seu filho, revistar a mochila do seu filho, olhar o celular dele, com quem ele conversa, o que ele fala. Que você vai ter confiança nele, você sabe o que ele faz. Por causa desses acontecimentos que têm ocorrido nos últimos dias, essa é a recomendação que eu tenho visto. E eu pensei, para que eu vou fazer isso? Eu não preciso fazer isso com meu filho. Eu tenho intimidade com ele. Eu sei o que ele faz, com quem ele anda. E eu ensino a andar no caminho do Senhor. Faça isso você também. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Essa é a mensagem que eu tenho hoje, nesse episódio. Espero que tenham gostado. Diz aqui no comentário o que você achou. Caso de dúvida ou sugestão, também deixa o comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Dá um joinha. Deixa um comentário. E bora para a mensagem da Rosa. Com certeza ela tem uma palavra abençoadora e vai abençoar nossas vidas agora. Então, bora pro link aqui embaixo conferir a mensagem que ela tem pra gente. Por hoje é só. A Bia Antô. Até o próximo vídeo.